Olá a todos, boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu vou começar aqui um estudo. Na verdade, eu queria dizer que não é um estudo esse vídeo. Ele serve mais para ser um alerta para a igreja, um alerta para todos nós, eu incluso a isso. A vontade de fazer esse vídeo para passar algumas informações para a igreja veio mediante alguns sonhos. Já fazem algum tempo que eu e minha mulher, nós estamos recebendo alguns sonhos que nos alertaram, nos deram algumas mensagens a respeito de como está o momento hoje da Igreja de Deus, revelando algumas coisas. E nós recebemos principalmente 3 sonhos com isso. Eu tive 2 sonhos e minha mulher teve mais um outro sonho e alertaram praticamente sobre a mesma coisa. Cada um desses sonhos que nós recebemos, a gente recebemos por parte de Deus uma palavra sobre eles. Nós logo em seguida recebemos a revelação desses sonhos. Esses sonhos se confirmaram com algumas coisas. Talvez depois eu entre mais em detalhes sobre como foram esses sonhos, etc. Pelo menos o da minha mulher, que eu acredito que seja o mais importante deles. E cada um desses sonhos apontou diretamente, Deus revelou uma palavra da Bíblia que explicava o sonho, que discutia sobre ele, que fazia com que a gente fosse realmente chamado a atenção, para que a gente pudesse prestar atenção nele. Eu trago essa palavra até vocês, a todos que estão ouvindo, né, como uma discussão de alerta, de notificação, de aviso por parte de Deus para toda a igreja dele. Então, eu gostaria que vocês tivessem em mente que essa palavra não vai ser uma palavra rápida. Nós vamos ler muitas coisas, nós vamos ver e discutir um pouco a fundo essas 3 palavras que Deus enviou, e isso vai levar algum tempo. Então eu peço que você não assista esse vídeo despretensiosamente, como uma pausa entre um afazer e outro. Não, embora não seja um estudo e sim um alerta, um aviso, eu gostaria que cada um de vocês pudessem ver esse vídeo com tempo e com dedicação para reflexão sobre essas palavras. Se você tem alguma dúvida, não sei até onde essa mensagem vai chegar, mas se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema, se você tem alguma coisa que você precisa ser confessado, que você precisa de arrependimento, e de alguma forma eu ou a comunidade da sua igreja que você faça parte, não sei, possa ajudar, busque a confissão do pecado, busque o arrependimento, para que você esteja livre de todas essas coisas que em breve hão de acontecer, e o que o Senhor Deus fala às igrejas, tá bem? Para a gente começar mesmo esse assunto, eu gostaria de primeiro, eu preciso primeiro explicar para vocês uma coisa, tá bem? Talvez muitas pessoas já saibam o que é sombra, o que a gente pode chamar de sombra na Bíblia, mas muitas pessoas não. Então, como algumas pessoas não sabem o que a gente pode chamar de sombra na Bíblia, eu vou dar uma explicação rapidinha sobre o que é sombra, porque é importante a gente entender o que é sombra para a gente entender a mensagem de Deus, o que Deus quer dizer à sua igreja. Então, vamos lá. Para explicar sobre o que é sombra para vocês, eu vou usar uma passagem bíblica também muito conhecida, que lá na época de Moisés, da fuga do povo hebreu das mãos do faraó, né? Todo mundo sabe que acontecem as 10 pragas, e na última praga a gente vê a morte do primogênito, né? De todo o povo daquela região ali. Deus iria enviar o seu anjo da morte, o destruidor, como em algumas bíblias traduzem, e ele iria passar pelo povo, por onde o povo está, e onde não houvesse o sangue do cordeiro sacrificado. Isso foi o início também da festa da Páscoa, né? Foi o início da Páscoa, e que se sacrificava um cordeiro, e todos tinham que participar daquela ceia, e depois, com o sangue do cordeiro sacrificado, os hebreus, os judeus, né? Eles tinham que passar o sangue do cordeiro no umbral das portas das casas. Então, mais tarde, quando Deus enviasse a praga, da última praga, por onde a praga passasse, por onde a morte passasse, e
e onde ela visse o sangue do Cordeiro, nada de mal aconteceriam às pessoas que estavam debaixo daquele teto, certo? Todo mundo já ouviu falar disso. Essa passagem que mostra que todo aquele que está abaixo do sangue do Cordeiro não foi morto, mesmo sendo primogênito, faz alusão, é um indicativo de coisas que iriam acontecer depois. Isso faz sombra à história, à vida e à missão de Cristo quando veio em carne, certo? Da mesma forma como a morte passou pelos antigos hebreus, antigos judeus naquele tempo, e todo aquele que estava abaixo do sangue do Cordeiro não foi morto, o mesmo acontece hoje em dia com todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e é batizado. E essa pessoa que faz isso se liga a Cristo. E por estar embaixo do sangue do Cordeiro, ele é salvo, certo? Então, essa é a ideia de sombra. São coisas que já aconteceram na Bíblia, às vezes coisas que já foram cumpridas, profecias que já foram cumpridas, mas que mesmo assim ainda repercutirão de uma outra forma e de forma diferente no futuro. Na verdade, isso é um estudo próprio, só sobre sombra, para você entender esse ciclo de assim como no princípio, no fim, como diz a palavra de Deus. Outro exemplo de sombra é quando no livro de Daniel, quando a gente vê ali Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, que no caso seriam Ananias, Misael e Azarias, 3 judeus, que foram os únicos a não se prostrarem, a não adorarem a estátua de Nabucodonosor que ele fez, uma estátua dele para que todo o povo adorasse e se prostrasse diante daquela imagem. E eles foram os únicos que não se prostraram diante daquela imagem. Do mesmo modo que aconteceu isso na época de Daniel, no reinado de Nabucodonosor, isso também vai acontecer nos finais dos tempos com a imagem do anticristo, segundo a própria palavra de Deus no livro de Revelações, né? Apocalipse. A palavra diz que o anticristo fará com que todo ser vivo adore a besta e a sua imagem, adore a sua imagem. Então é sombra. Da mesma forma como aconteceu lá atrás, no tempo de Daniel, também vai acontecer no futuro. O anticristo fará com que muitos adorem a sua imagem. É uma alusão ao que acontecerá. Da mesma forma, na época de Noé, outro exemplo de sombra, o povo estava comendo, bebendo, casando, até que veio o dilúvio e devorou tudo. O que Jesus fala sobre isso? Assim serão os dias do Filho do Homem. Antes dele, no dia que ele estiver chegando, as pessoas estarão fazendo isso também. O povo estava casando, bebendo, e até que veio o dilúvio, aquilo tudo acabou. A mesma forma acontecerá no final, o povo estará bebendo, casando, Jesus virá e acabará com tudo isso. Esse povo que está casando, bebendo e etc. livremente é porque são as pessoas que aceitaram o sistema religioso, o sistema comercial e o sistema político do anticristo de bom grado. E porque aceitaram esse sistema, estarão vivendo livremente. Mas os cristãos que esperarem Cristo e não aceitarem o anticristo, esses sim estarão sofrendo porque estarão fugindo da perseguição do anticristo. Do mesmo modo, Noé, ele estava trabalhando na arca, ele estava se preparando, ele estava fazendo uma construção para que ele pudesse sobreviver ao período da crise, o período da destruição da humanidade, para que ele pudesse partir de um mundo antigo para um mundo novo. Enquanto ele estava fazendo isso, o povo estava vivendo a sua vida desvairadamente, como se nada fosse acontecer até que chegou o dilúvio. Esses são alguns exemplos de sombra. Eu acredito que já ficou muito claro, né? Ficou bem claro o que seriam essas sombras. A gente sempre vai ver um ciclo acontecendo na palavra de Deus. Algumas pessoas gostam de chamar isso como duplo cumprimento, dupla realização da profecia. Eu não sei se isso é o correto ou não de se falar, mas o que eu acredito é que existe um ciclo na história humana e que Deus, ele, por ser conhecedor de tudo, ele fez com que todas essas coisas fossem indicativos do princípio para o fim. Tudo que aconteceu na história da Bíblia, e por isso que é importante a gente ler a Bíblia do início ao fim, é porque a gente vê coisas que aconteceram lá atrás voltando a acontecer agora também nesses últimos dias, que a gente sabe que a volta dele está cada dia que passa mais próxima, né? Então,
Entendido uma vez o que é sombra, a gente vai entrar agora no estudo das palavras mesmo. Então vamos lá, a primeira palavra que a gente recebeu é uma palavra de Jeremias 2, capítulo 2, e é o capítulo inteiro praticamente. Existe sim eu vou pular assim alguns versículos, mas é importante que você depois leia cada uma das palavras que eu vou trazer aqui, dos textos que eu vou trazer aqui com calma e completo, o texto completo, para que haja um completo entendimento. Mas a gente vai discutindo aqui, conversando junto, com calma, fazendo a leitura, né? Eu acredito que é o suficiente para que todo mundo entenda. Então vamos começar a ler. Jeremias 2. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e às primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra, de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E o que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricavam contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei, contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Então, pessoal, essa primeira parte do texto aqui, Deus está falando sobre como no início, na mocidade, no início da relação de Deus e de Jerusalém, como eles tinham uma relação forte, como eles tinham uma relação de amor um com o outro, mas com o tempo Israel começou-se a se afastar de Deus, Jerusalém começou-se a se afastar de Deus e começou a procurar coisas que não têm proveito algum, começou a dar ouvidos a tudo menos a Deus. E isso fez com que, com o tempo, a relação de Deus e Jerusalém fosse impossibilitada, fosse começar a se tornar numa relação impossibilitada. Não porque Deus não queria que essa relação acontecesse, mas porque Deus não pode habitar onde há o pecado. Israel começou a caminhar para onde há o pecado. E quando ele começou a caminhar por esse caminho que há o pecado, Deus, apesar de lutar por ela, apesar de buscá-la, apesar de tentar trazer Jerusalém de volta para si, ainda assim o povo se afastava dele. Essa é a primeira coisa que eu quero que você comece a entender. O povo, aos poucos, ele começou a dar ouvido a outras doutrinas, a outras crenças, a outras coisas que não eram de proveito algum. Os pastores traíam a relação com Deus e levavam as pessoas para uma perdição. Em vez de apontarem o caminho da salvação, em vez de apontarem um caminho reto e justo e bondoso e benigno que Deus queria trazer para todo o povo de Israel, os pastores começaram a servir a outros deuses. E o povo começou a se perder em promiscuidade, o povo começou a se perder em tudo que era vão, tudo que era louco, tudo que não era de proveito algum. Aqui na palavra, em 1 Timóteo 4:1, capítulo 4, versículo 1, o texto diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão de fé muitos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você logo vai perceber por que eu estou falando de Jerusalém em Jeremias 2 e nessa passagem de 1 Timóteo estou falando da igreja, porque parte do que a gente vai conversar hoje aqui, nós vamos perceber nitidamente como
como a igreja tomou lugar, não como dizem uma teoria, como a teoria da substituição. Não é isso, porque Jerusalém é um povo e a igreja é outro povo, e ambos existem promessas diferentes, para ambos existem profecias diferentes e também cumprimentos diferentes. Deus prometeu coisas diferentes ao povo de Israel e ao povo e à igreja. Então eu não estou falando aqui de uma teoria de substituição, mas eu quero mostrar como Jerusalém, como a atitude de Jerusalém no passado de traição e de prostituição da sua fé em Deus, de forma semelhante, como sombra, a igreja vem fazendo isso. Esse é o objetivo principal e você vai entender isso à medida que a gente for avançando aqui no estudo, tá bem? Então vamos voltar a ler, e eu vou voltar a ler o mesmo texto a partir do versículo 11 agora. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca. Aqui na Almeida Revista e Atualizada, diz um manancial de água viva, um manancial de águas vivas. E eles trocaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas, que não deixam vazar a água da chuva, que não retém, a água não flui. Aqui na Almeida Revista Atualizada tem uma tradução melhor para a palavra, ela não retém as águas, tudo o que o povo recebe se esvai, certo? Então veja só, Deus está falando aqui nesse momento desse início da traição, desse início de desprendimento do povo de Israel para com ele. O povo preferiu trocar Pai Eterno, Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, para trocar por coisas que não têm proveito. Trocaram o manancial de águas vivas e cavaram suas próprias cisternas para reter as águas. Espera aí, se você é filho, se você é dependente de Deus, o manancial de águas vivas, se dele fluem todas as coisas, o porquê? Qual é a necessidade de você procurar qualquer outra coisa além disso? Qual a necessidade de você querer construir uma cisterna para tentar reter alguma coisa? Você não precisa reter nada, você não precisa construir cisterna, você não precisa fazer nada, você só precisa seguir a Ele, você só precisa ver o que é que Ele pede, o que é que Ele alerta, o porquê que Ele está chamando a atenção de Jerusalém nesse tempo e o porquê nesses últimos dias Ele vem chamando a atenção da igreja. Será que a igreja vem abandonando ele? Não toda, claro, glória a Deus por isso, mas será que muita gente vem abandonando Deus, trocando eles por toda e qualquer porcaria, toda e qualquer coisa? Vem a palavra de Deus e tem um ensinamento, vem a palavra de Deus e dá um direcionamento, e as pessoas simplesmente se viram, dão as costas e procuram outras coisas porque aquilo não é bom para eles. Como é que Deus não pode ser bom? Essa mensagem aqui vai ser longa, meus amigos, e você vai entender mais pra frente ainda o quanto isso é sério, Eu já vou adiantando a partir de agora. Atente-se ao que diz a palavra, atente-se ao que eu vou alertar aqui nesse dia, para que você tenha certeza que você não esteja trocando de forma alguma, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora. Isso é como uma última chamada, pode ter certeza. Isso é como uma última chamada, para que aqueles que estejam dormindo despertem, para aqueles que estejam construindo cisternas, quebrem as suas cisternas e sejam dependentes de Deus, sejam dependentes daquele que pode fluir toda a água do mundo a seu favor, porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso diz a palavra, certo? Então, vamos continuar a palavra aqui a partir do versículo 17. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. Todos nós sabemos quem é o caminho, não é? E agora, o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber água no rio Nilo? O que é que você vai ganhar indo até a Síria para beber água no rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus diz:
Povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores que dão sombra, você praticava imoralidade de oração aos deuses. Bem, vamos lá. Uma vez, Jesus foi questionado sobre algumas coisas e ele informou e deixou bem claro que ele não veio para condenar o mundo. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele veio para libertar o povo, ele veio para salvar o povo. Ele não era a condenação, ele era a saída, porque condenado o mundo já estava. E por que o mundo já estava condenado? O mundo já estava condenado porque todo ser humano já carrega dentro de si o fruto do pecado que aconteceu lá atrás. E é por isso que o mundo precisava de salvação. É por isso que o mundo precisava de libertação. O homem precisava de libertação, de alguém que o resgatasse, de alguém que trouxesse um homem de volta ao status em que Deus o criou. Porque por próprio erro, por própria escolha, o homem abandonou Deus. E por Deus ser misericordioso, e por Deus ser gracioso, por Deus ser cheio de graça, ele liberta e quer trazer de volta o povo. Ele quer trazer de volta as pessoas até ele. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, falando do povo de Israel, e isso já se aplica à igreja também. Da mesma forma, se aplica à igreja. Mas essa relação entre Israel e igreja como sombra, você vai perceber mais adiante o quanto isso é sério. Foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Foi por escolha. Você escolhe abandonar a Deus a todo momento na sua vida que você troca uma relação com Ele por qualquer coisa passageira, por qualquer coisa efêmera, por qualquer coisa que vai apenas te saciar por um breve momento de tempo. Será que você, quando vai sair de casa, você olha para o tempo, você vê que tá bonito para chover, você vê que as nuvens estão escuras, que o céu está tenebroso, você vai sair de casa sem nenhuma proteção para isso? Se for necessário mesmo sair de casa, você provavelmente vai buscar um guarda-chuva, ou vai sair de carro, não vai sair a pé, ou você não vai sair, porque senão você vai se molhar, certo? Provavelmente você vai se molhar. O que Jesus perguntou e avisou a todas aquelas pessoas naquele tempo foi exatamente isso. Como é que vocês podem discernir os sinais dos tempos? Se vai chover, se não vai, se vai fazer sol, se não vai, e como é que vocês não vão discernir os sinais dos tempos? Todo aquele que estiver atento, e em mim, todos aqueles que estiverem em Cristo, perceberão quando todas essas coisas estiverem próximos a acontecer. E que coisas são essas? Só ler Mateus 24 que você vai entender. Você vai entender perfeitamente do que ele está falando. Então, o povo de Israel abandonou o caminho. E hoje a igreja, muitas pessoas da igreja estão simplesmente abandonando o caminho da verdade. Estão abandonando o caminho que é Cristo Jesus. E simplesmente não percebem que estão fazendo isso. Simplesmente não percebem. Trocam ele por qualquer coisa de entretenimento. Preferem passar 100 horas, se possível, fazendo nada, literalmente nada, na internet, nas redes sociais, batendo papo, conversando besteira e publicando idiotices. Que é verdade isso. Perdoe-me se você está sendo ferido de alguma forma nessa palavra, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou sendo ferido com essas palavras que eu recebi, e muito. E essa é só a primeira. Vai vir mais coisa aí para frente que você vai ver o que é que vai vir. Você vai ver como é que a igreja tá. Você vai perceber sozinho e por conta própria, porque eu vou deixar bem claro isso. Aliás, eu só vou mostrar para você o texto que tá deixando bem claro isso, que a situação tá séria, não é hora de brincadeira, não é hora para abandono, não é hora para buscar outras coisas a não ser Deus. Não é hora para isso, porque o período mau, o período de dificuldade vai chegar, ele tá próximo. Maranata, por isso, Maranata, breve vem Senhor Jesus, e ele vai chegar. E se ele chegar e você estiver indo buscar água no Egito, se você estiver indo buscar água, ou seja, sustento em outra coisa que não seja o Senhor, que não seja o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, você vai sentir sede e você vai sofrer por causa disso. Não tem mais tempo para se perder. A sua própria maldade o castigará. É isso que acontece hoje em dia. As próprias escolhas da humanidade nos castigam. O que nós escolhemos
O que nós plantamos, nós colhemos. Isso é uma verdade. Quantas vezes, quantas horas essa semana você passou orando? Quantas horas nessa semana que passou você dedicou a Deus? E pelo amor de Deus, olha a situação que não só o Brasil está passando, mas que o mundo está passando agora. O mundo praticamente está em quarentena. Essa é a época que você mais tem tempo no mundo. A pergunta é, quanto tempo você dedicou a Deus dessa quarentena, desde que ela começou até agora? Será que você dedicou mais tempo a coisas sem nenhum proveito ou você dedicou mais tempo a Ele? Igreja, acorda, acorda. Tá chegando a hora de muitas coisas acontecerem. Muitas coisas acontecerem. E vão começar a acontecer devagarzinho. Não vai ser de uma vez, não. Vai ser devagarzinho. Vai ser uma coisinha pior de cada vez. Uma coisinha pior de cada vez. E você não vai ter tempo depois de sair de onde você tá. Você não vai ter tempo de sair de onde você tiver, de uma situação difícil que você tiver, da noite pro dia, não. Arrependimento, confissão, mudança, leva tempo. Leva tempo. Se hoje é tempo, aproveita o seu tempo hoje. Aproveita o seu tempo hoje. Não perca seu tempo. Se você é crente, essa mensagem, para deixar bem claro, e como você já deve ter percebido, ela não é destinada a pessoas que não creem. É destinada a pessoas que creem. Se você crê, então demonstre que você crê. Existe um estudo, algumas pessoas sabem, eu estudei linguística por um tempo, e eu vou trazer um exemplo da linguística para explicar um fenômeno. Esse fenômeno se chama o comportamento, que é o behaviorism. Essa teoria da linguística diz o seguinte, que a primeira coisa que muda quando você conhece uma nova língua é o comportamento. O seu comportamento muda. Por isso que a palavra é behavior. O seu comportamento muda. Se você não sabe inglês, preste atenção, e você entra numa sala e quem tem 30 pessoas falando inglês, você vai ficar totalmente perdido. Você vai ter um comportamento. Consegue entender? Agora, se você for fluente no inglês, se você tiver e compreender, se você compreender tudo o que está sendo dito ali, a primeira coisa que vai mudar vai ser o seu comportamento. Você vai ser direcionado para caminhos muitíssimos diferentes. Talvez se você não falasse inglês e entrou naquela sala, você ia ficar completamente perdido, não ia ter nada e ia embora, ia cair fora. Porém, se você entrar na sala e você souber, você entender a linguagem que está sendo falado naquele momento ali, você não vai embora, você vai participar daquela linguagem, você vai participar daquele momento, ou seja, o seu comportamento mudou. O que eu quero dizer para você, e eu quero lhe alertar e te perguntar qual é a sua linguagem hoje? Que língua você está falando? Como é que está o seu comportamento? Você fala e se comporta como alguém que conhece a Deus, que respeita Ele, que crê nele e tem fé nas suas promessas, nos seus desígnios e que você acredita que tudo que Ele diz que é bom é para o nosso bem e tudo que Ele diz que é mal e nós não devemos ir para tal caminho, nós não devemos fazer tal coisa, é porque é ruim? Você acredita nele realmente? Você o obedece? O seu comportamento tem sido de alguém de acordo com alguém que acredita nisso ou não? Ou você diz que acredita em Deus, que o tempo está difícil e que as coisas estão chegando e que Jesus está voltando, isso e aquilo, e mais tarde você vai para a festinha perder tempo com promiscuidade? Ou você é daqueles que diz que está com ele, que é justo, que é isso, que é aquilo, e saem coisas da sua boca que te contaminam e contaminam aqueles que estão ao seu redor. Ou você é hipócrita e diz que faz uma coisa e não faz, como os fariseus e saduceus eram. Qual é o seu comportamento? Será que o que aconteceu com Jerusalém lá atrás não está acontecendo com a igreja, com você, que é a igreja hoje? Lembre-se de sombra. Vamos continuar. Você vai ver mais para frente que o caldo vai engrossar mais ainda. Continuando. Versículo 21. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda de melhor qualidade. Mas veja o que você é agora. Uma parreira estragada, que não presta mais. Mesmo que você se lavasse, preste atenção nessa palavra, ela vai ser importante lá na frente. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, e eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, Senhor, que está falando. Onde é que está o teu pecado? Onde é que está o teu pecado? Meus irmãos, eu não quero parecer que eu estou falando isso de forma alguma para constranger as pessoas. Eu sei que você está vendo isso no seu íntimo, eu sei que você está vendo isso em sua casa.
tranquilo, mas eu quero que você entenda que isso aqui é sério. Isso não é uma brincadeira. Não é mais hora de brincar de ser cristão. Daqui a pouquíssimo tempo, não se sabe quando, mas daqui a pouquíssimo tempo, todo cristão será provado, será testado. Será que você tem óleo suficiente aí para quanto tempo de luz? Para quanto tempo de fogueira? Para quanto tempo de chama? Quanto de óleo você tem aí? Tem muito? Tem pouco? Como é que está a tua vida? Toda pergunta que eu fizer, que não entre nos seus ouvidos de forma qualquer, mas que entre e fique lá. E fique lá, que você reflita sobre isso e que você não se sinta agredido. Pelo menos a palavra de Deus, ela é muitas coisas, inclusive ela fere quando tem que ferir. Mas seja um servo bom e acredite que quando a palavra te fere, é porque ela precisava ferir. Se a palavra da verdade está te ferindo, é porque você talvez não esteja com a verdade. Se o seu coração se entristece de alguma forma, fica temerário, fica com medo, fica nervoso ao ouvir uma palavra mais bruta e dura da parte do Senhor, é porque alguma coisa está errada. E é esse o sentimento que eu quero que desperte dentro de você, que alguma coisa está errada e que você está vivendo correndo atrás de vento. Que essa pode ser a sua vida hoje. Que você esteja correndo atrás de vento e isso é inútil. Isso é inútil. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale. Veja o que você fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. Veja como essa palavra é difícil. Aqui Deus está falando diretamente com Israel, né? Lembrando, essa palavra, Deus está falando aqui diretamente com Israel, não é? Mas perceba como ela já serve para a igreja também. Quando Deus está falando aqui de adorar ao Deus Baal, um Deus pagão, antigamente, em que alguns judeus passaram a adorar por um tempo, isso pode ser trazido como a idolatria hoje. E não idolatria somente pelo que é religioso de início, mas idolatria por qualquer outra coisa. Idolatria é um pecado que te faz colocar qualquer outra coisa acima de Deus. Isso também é idolatria. Se você coloca a sua diversão, o seu entretenimento, o seu prazer, a sua carnalidade, você ama mais a carne, o prazer e a devassidão do que a Deus. Você ama mais essas coisas do que a Deus. E você peca por isso. Você idolatra essas coisas por isso. Quantos artistas aí, reis e rainhas, como muitos chamam hoje em dia, de festas e baladas, de diversões, quantos deles você não perde mais tempo ouvindo, escutando, acompanhando a vida dele, percebendo o que ele diz? Se alguém não concorda com alguma coisa que ele diz ou você defende e cai em cima. Qual foi a última vez que você defendeu publicamente o seu Deus? Não é o seu Deus? Por que é tão fácil defender um artista, um cantor, alguma coisa desse tipo que você gosta, mas você tem vergonha de defender o seu Deus, de falar dele, de dizer, epa, não, peraí, aí não. Quantas vezes você trocou o seu Deus, que você diz que tem um Deus, por uma ideologia, seja ela qual for, ideologia política, ideologia filosófica, qualquer corrente de pensamento que não aponte para o caminho bom, certo e justo? Quantas vezes você fez isso? Você vem fazendo isso hoje em dia? Preste atenção. E veja como era o povo antigamente e hoje também, a procura e sedenta pelo que é carnal, sedenta pelo que é pecado, sedenta pelo aquilo que não tem proveito algum. Veja como você pecou no vale, veja o que você fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto. Quando está no cio, quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa nem procurá-la. É isso que parte da igreja vem fazendo. Às vezes o pecado, às vezes Satanás não precisa nem jogar em cima de você tentação alguma, porque você mesmo procura aquilo. Infelizmente, muita gente da igreja de Deus tem se comportado exatamente assim.
como uma jumenta selvagem no deserto, no cio, à procura de promiscuidade, de carnalidade, de tudo que não presta. Tem sido isso. Povo de Israel, cuidado, cuidado, para que os seus pés não se machuquem, de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz, não adianta, eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O que Israel estava dizendo lá atrás para outros deuses, você diz hoje para tudo que é da carne. Para absolutamente para tudo que é da carne. Não adianta, a carne é fraca. Não adianta, eu não sou santo, então eu faço isso. Mas Deus me perdoe, eu vou procurar me corrigir, mas você sabe, a carne é fraca, eu não sou santo. Quando a palavra de Deus diz algo completamente diferente a isso, era para você ser santo. Quando você diz eu não sou santo, isso não é uma defesa para você. Isso não deve ser uma defesa para você. Isso deve ser uma vergonha. Uma vergonha. Porque ser santo não só foi Jesus. A história da igreja tem muito, infelizmente, não é tão recente mais, infelizmente. Mas a história da igreja, principalmente da igreja primitiva, é cheia de santos, cheias de homens pecadores, fracos, caídos, mas que deixaram de viver a sua vida, que deixaram de viver o que o seu corpo queria, o que a sua carne queria, a promiscuidade, que abandonaram todas essas coisas e viveram aquilo que Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach queria, que largaram essas coisas e buscaram viver o que ele queria, a espalhar a palavra. Se não fossem os santos da antiga igreja, hoje não teríamos essa palavra aqui. Hoje a verdade não chegaria até nós. Se hoje podemos ser salvos, foi pela história de homens santos. E a pergunta que você deve fazer é: quantas pessoas estão deixando de ser salvas que poderiam ser atingidas por você? Que poderiam ser avisadas por você? Quantas? E você está aí, como uma jumenta correndo no campo, atrás do primeiro que consiga saciar os seus desejos. É a palavra de Deus que diz isso. Tá achando ruim? Reclame com ele. Tá te ferindo? Me fere também. Mas é assim que é, meus irmãos. Eu não posso receber uma correção da parte do meu pai como algo ruim para mim, como se ele quisesse me destruir, me maltratar. Eu não posso. De forma alguma, eu não posso. Toda correção da parte de Deus é justa e santa, porque Ele sabe muito mais do que nós. Versículo 26. Como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a uma pedra: você é a minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas. Em vez de virarem o rosto para o meu lado, em vez de se voltarem para mim, vocês me viraram as costas. No entanto, quando estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que eu os salve. Não é assim que acontece? Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem, se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as suas cidades. O que é um pai e uma mãe? O que é um pai e uma mãe? Por que Deus disse que o povo estava dizendo isso para outros deuses? O que é um pai e uma mãe? Refúgio. Família é refúgio, é proteção, é sustento, certo? Isso é o símbolo de um pai e de uma mãe, que constitui um núcleo familiar. Hoje, você, igreja, onde está depositado o teu sustento? Onde está depositado o teu amor, a tua dedicação? De onde você busca sustento? O que é que para você é sustento? A pergunta é mais profunda que isso. O que para você é sustento hoje? O que para você não pode viver sem hoje? Se te perguntasse, você não pode viver sem o quê? A primeira coisa que você diria seria Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque sem Ele nada teria sido criado, porque sem Ele eu não estaria respirando aqui, eu dependo dEle até para respirar, porque foi Ele que me deu o fôlego da vida.
Eu não tenho controle sobre mim de modo algum. Eu não sou dono de mim de modo algum. Porque se eu fosse dono de mim, eu poderia ordenar que o meu cabelo caísse, crescesse, que o fio branco se tornasse preto ou o fio preto se tornasse cinza, mas eu não posso fazer isso. Não está nas minhas mãos. E isso faz parte do meu corpo e mesmo assim não está nas minhas mãos. Então eu te pergunto, a quem você dedica sustento hoje? No que você se sustenta? No que você depende? Será que você se lembra de Deus? Que Ele é que é a coisa mais importante que você tem? Que você não pode ficar sem? De vez em quando rola nas redes sociais aquelas famosas listas, né, de perguntas. O que é isso, o que é aquilo? Para você, o que é mais isso, o que é menos aquilo? Não é isso que acontece? Uma delas eu já vi aí passando perguntando o que é que você não pode ficar sem. Eu vi pouquíssima gente respondendo, envolvendo Deus nisso. Ele deveria ser a coisa que você não pode ficar sem. O resto é acrescentado, o resto não importa. Não tem necessidade, você não tem necessidade de nada disso, de nada. Você não tem precisão verdadeira de nada disso, só dele. Mas infelizmente, muitos não estão colocando mais ele em primeiro lugar. Você é um deles? Pense sobre isso. Reflita sobre isso, ainda é tempo de mudar. Isso é um aviso, ainda é tempo de mudar. E aqui a pergunta clássica, a situação clássica em que a gente vive, né? No entanto, quando estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que eu os salve. É assim, né? A gente prevarica, corre por aí, procura tudo que não some nada para a nossa vida, pelo contrário, só nos destrói. Aí vem uma doença, aí vem uma dificuldade, aí vem um problema, aí a gente coloca a mão na cabeça e pergunta por que Deus está deixando a gente passar por isso. A gente esquece o que foi que fez, o que foi que já fez, não é verdade? A gente esquece, deixa para lá. Não, mas Deus não esquece, meus irmãos, Ele perdoa, mas não esquece, tá lá, a mancha tá lá e você precisa dele para que a mancha seja apagada. Você precisa dele para que ele, além de esquecer, além dele perdoar, os seus pecados sejam esquecidos. Lembra que a gente leu ali em cima que mesmo que você se lave com sabão forte, com isso, ainda assim você ficará contaminada? Porque depende do que você está usando para tentar se limpar. Depende de qual é o sabão que você usa para se limpar. Você não se limpa com qualquer coisa de pecado. Pecado não sai do nada. Pecado precisa de perdão, de graça, de misericórdia e de arrependimento e confissão dos pecados. E o mais importante, de comportamento e mudança de vida. Qual é o seu comportamento? Qual é a sua mudança de vida? Você mudou? Versículo 29. Eu, o Senhor, pergunto, qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, veja só essa palavra, como um leão furioso vocês mataram seus profetas. Por que Deus falou isso? Como um leão furioso vocês mataram seus profetas. Sabe por quê? A resposta a Bíblia te dá, e eu vou te mostrar ela aqui também. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe por que muita gente está procurando matar profeta, ou calar profeta, ou destruir gente que fala verdadeiramente das obras de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, e por que o mundo quer abafar e sufocar essas pessoas? Porque essas pessoas, falando a verdade, fazem com que muitos não suportem aquilo. Não suportem a sã doutrina, não suportem, tenham coceiras nos ouvidos pelo que é verdade. A mentira encanta, é suave, é fácil de engolir, é tolerável. Não é isso o que o mundo tem ensinado hoje em dia? É exatamente isso que o mundo tem ensinado hoje em dia. Você tem dado ouvidos ao quê? Será que seus ouvidos sentem coceira ao ouvir uma palavra como essa? Será que no seu coração, que tudo que eu estou falando aqui
É exatamente o que a Bíblia está falando e que sempre esteve lá e você talvez nunca tenha visto. Mas será que seu coração está se revoltando, está ficando temerário, com medo, que quer desligar esse vídeo, não quer escutar mais, deixa para lá, isso é besteira? É isso que o seu coração, é isso que a sua mente, é isso que o seu ouvido estão apontando para você? Ou você está recebendo isso com amor, com verdade, dizendo e se reconhecendo nessa situação? Se você está se reconhecendo, e é verdade, e eu me reconheço nisso, eu confesso a cada um de vocês que eu me reconheço nisso, muitas vezes. Que Deus me perdoe e mude a minha vida e direcione os meus caminhos para que eu não sinta isso nunca mais. Para que eu não seja assim nunca mais e que eu me abstenha de todo pecado, ou pelo menos do máximo que eu conseguir evitar. Mas que eu jamais ignore e odeie uma palavra de verdade e odeie uma palavra de correção, porque isso é um mau sintoma. Sintomas acontecem quando o nosso corpo está doente, não é verdade? Pergunte se você está doente e você não precisa da cura, que é Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach. Para terminar a palavra de Jeremias, eu vou ler aqui o versículo 33 a 37. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas, mas apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente, certamente, o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, o castigarei porque você diz que não pecou, porque você nunca muda assim para pior, sem mais nem menos. Como você ficou desiludido com a Síria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. Essa é uma palavra muito forte, né, meus irmãos? Como vocês podem ver. É muito forte. Será que a gente tem trocado o noivo, que é Jesus Cristo, por outra coisa? Colocado outra coisa no lugar? Será que a gente tem se comportado como uma igreja má? Para usar um eufemismo aqui, né? Será que isso vem acontecendo? Será que você está se vendo como inocente? Será que você não consegue enxergar os seus pecados? Será que você está, embora envergonhada porque o Espírito Santo acusa você de dentro para fora? Eu tenho certeza, porque ele me acusa também. Eu pelo menos espero que você não esteja se sentindo tão cauterizado, tão anestesiado que você não consegue mais sentir o grito do Espírito Santo dentro de você, demonstrando e deixando bem claro para você o que é errado e o que não é. Eu sinceramente espero, mas acreditando que você consegue sentir a culpa e a vergonha disso, a pergunta é: por que você não muda? O que falta? A palavra de Deus deixa claro que basta se arrepender. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você tenha feito. Porém, o arrependimento não é só dizer eu me arrependo e daqui a 2 semanas está fazendo exatamente a mesma coisa. Arrependimento implica em mudança de comportamento. Por que a palavra diz: velha criatura e nova criatura? Nova criatura és. Por quê? Você não pode ser uma nova criatura se você age como uma criatura velha. Aqui tem uma notícia para você. Você nunca deixou de ser a criatura velha se você hoje está praticando a mesma coisa ou coisa parecida daquilo que você praticava antes de ter sido batizado. Adiantou ser batizado? Se adiantou e você viveu por um tempo firme com Cristo, por que você voltou a velha criatura? Ou por que talvez você esteja até pior do que antes você estava? Que queda foi essa, meu irmão? Que queda foi essa? Eu quero te dizer, você que está ouvindo e ouviu até aqui, se você está precisando de alguma coisa para que você mude e o seu caminho seja realmente mudado, aqui vai uma palavra. Você já tem isso. Creia somente, viva pela fé. É isso que a palavra diz. Creia somente, porque tudo aquilo que vocês me pedirem, eu vos darei. Porque se vocês que sois maus conseguem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu que sou bom não vou dar coisas boas a vocês? Poderia um filho pedir pão e o pai lhe der uma pedra? Não pode. Vocês conseguem. Deus, Jesus Cristo, ele morreu por nós para romper o véu que separava Deus e os homens, e Deus pôde habitar nos homens.
e não mais em templos feitos pelas mãos humanas. É isso que diz a palavra. Mas você está destruindo o seu templo. Se você está vivendo numa vida de pecado, você sabe o que é pecado e o que não é. Você sabe. Talvez você tenha dúvidas de algumas coisas, mas eu tenho certeza que da maioria delas você sabe o que é pecado ou não. O que falta? Você tem força para isso. A palavra de Deus diz que tudo aquilo também que vocês pedirem, desde que estejam alinhados com os planos do Pai e o que o Pai deseja, tudo isso vocês receberão. Porque bendito o homem que tem como plano os planos do Pai. Essa, pessoal, foi a primeira palavra. A próxima não vai ser tão longa, vai ser mais leitura,